Boa noite a todos. Vamos começar mais um Evangelho no Lar. Mais uma vez estamos reunidos aqui para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus através da leitura do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Que o Senhor nos oriente, nos mandando a palavra que vai acalentar os nossos corações, aquilo que precisamos ouvir. Guarda-se da avareza. Então o homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossa partilha? Deus lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o vida não depende de bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi. Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e o construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada sua alma esta noite. E para quem será que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo, e que não é rico diante de Deus. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado para o anjo ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e enviar-me Lázaro, a fim de que lhe molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentas extremas nessa chama. Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vida, e Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora na consolação, e vós na tormenta. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para daqui ao lugar em que estáis. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim que lhes atestes essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormenta. Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se algum dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Utilidade previdencial da fortuna, provas de riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus,
que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos. Pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mas perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz um tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição, aqueles que o adotaram, aqueles que o ajudaram, e retorna-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de o tornar o caminho difícil, não se segue que o torne o impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre o meio de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostra que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos. Todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição de Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade, não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como a nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que o pode obter, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes ao homem que a dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus pelo abuso. Ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil e é consequência do testado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direito do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desdobrá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é suficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações do povo a povo tornam-se uma necessidade. Para o tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas para esses trabalhos, que são a obra dos séculos. O homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra, procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente, mas para realizá-los lhe foram precisos recursos, a necessidade de fazê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividades, nem estímulo, nem pesquisa, e pois com razão considerado um elemento de progresso.
Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e provenientes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria corrompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ocorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o guirlhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e de sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer, mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás se todo mundo a possuísse ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria, cada um a possui ao seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar ao seu turno. A pobreza é para uns a prova de paciência e de resignação, e a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se, com razão, o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna. As ignóbeis paixões e a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens na terra. Mas sim, em algum lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto de existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para recusar a previdência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem como os decretos, nem como as leis santuárias, que se medirá o mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão, por si mesmo, quando os homens se regerem pela lei da caridade. Eu vou deixar aqui, senão vai ficar muito longo. E aí a gente continua na semana que vem, porque esse parágrafo aqui é muito extenso. Muito legal esse capítulo. É o capítulo 16. O que você entendeu? Lembra que ele já saiu? Já? Já. Então, eu lembro certinho do que tu falou na outra vez, só que eu não sei explicar da mesma forma que tu explicou a outra vez. Então, eu prefiro que tu faça.
Não, mas eu quero que você me diga como você entendeu nas suas palavras. Não, eu não sei explicar do jeito da mesma forma que tu... Não, eu não quero que você explique do Não, jeito sim, que eu sim, explico. eu Eu quero sei, que eu você sei. explique do jeito que você sentiu a palavra. Sim, sim, é mais uma vez falando sobre o dinheiro, né? Mais uma vez falando naquele tema que a gente falou sobre o merecimento, porque que... Isso no último agora, né? Porque que muitos têm tantos e outros têm tão poucos. Falando da forma do merecimento. Falando até mesmo da caridade. E assim vai, eu não tô com a cabeça pra explicar daquele jeitinho que a gente conversou da outra vez, sabe? Mas eu entendi sim, eu não sei passar em frente. Bom, Falou dos bens materiais no começo também, né? Que acumulou todos os bens materiais lá e na mesma noite ele morreu, né? Foi chamado. Bom, aqui eu acho que ficou bem claro, porque ele quis dizer o seguinte: se Deus é justo, por que existem ricos e pobres, né? Então, a gente levando em consideração que não existe só uma vida, que ele quis dizer: hoje quem é pobre já foi rico ou vai ser. Hoje quem é rico, amanhã pode não ser mais. Sim. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém porque tem dinheiro ou não tem. Os dois são provas que Deus coloca o espírito. São testes, né? Eu vejo como um teste. Se você é pobre, você é testado para saber se você é uma pessoa de bem, se você aguenta as dificuldades, como que você vai passar por cima dessas dificuldades, né? Você está sendo testado exatamente pela dificuldade de se apegar ao próximo, né? De se apegar a Deus para passar por cima das suas dificuldades. Testa o seu lado moral. Eu acho que eu vi de uma forma assim, ó, que Deus ter te deixado rico ou ter te deixado pobre é uma forma de te testar das duas maneiras. Tá entendendo? Testar a tua evolução, a evolução do teu espírito sendo pobre, sem dinheiro. Testar a tua caridade também sendo pobre. E te testar sendo rico, tendo bastante dinheiro. Eu acho que de qualquer uma das formas que a gente tiver, a gente está sendo testado. O espírito da gente está sendo testado. Com certeza. Só que quais são esses testes, né? Então, os testes são o seguinte: quando você é pobre, você passa dificuldade, ele tá testando o seu poder de aguentar passar por essa dificuldade, a sua força, paciência. O quanto você se apega nele, exatamente, o quanto você tem paciência para enfrentar tudo isso. E quando você é rico, você tem menos dificuldades. Sim. Porém, a tentação é maior, porque você tem que ter uma consciência de que aquele dinheiro está com você, mas ele não é seu. Sim. E você estando rico, você tem que pensar: Deus me deu esse dinheiro para que eu possa distribuí-lo de forma justa. Uhum. É como eu tenho um pacote cheio de comida, ou um pacote cheio de bala, e eu tenho 10 crianças, e aí eu entrego para uma das crianças o pacote de bala. Eu não estou entregando o pacote de bala para uma criança porque eu gosto mais dela e eu quero que ela coma tudo. Não. Eu estou entregando o pacote de bala para essa criança para ela aprender que ela tem que dividir com os amiguinhos. Então, a intenção é que ela pegue esse pacote de bala, depois de eu já ter explicado a situação, e divida igualmente entre as crianças que estão na sala e não caia na tentação de ficar com mais bala para ela. Praticar caridade já desde... Ah, mas por que você vai dar essa missão para uma criança? Porque é na base da inocência. Nós somos crianças, espiritualmente falando. Nós estamos no início da evolução, nós somos crianças, nós estamos aprendendo. Nós estamos saindo daquele instinto primitivo, né? Que a criança ela tem o que quando ela nasce? Instinto primitivo, de fome, de sede, de dor.
Ela não tem, ela vai adquirindo os outros instintos, o sentimental, o moral, mas a gente tem os básicos que são os instintos de sobrevivência. Então é ensinar exatamente essa criança que somos nós, em questão de espírito, para que possamos aprender a sair do instinto primitivo para nos tornarmos pessoas mais evoluídas, para nos tornarmos adultos espirituais, para aprendermos a ter discernimento, para aprendermos a olhar a dificuldade do outro e imediatamente aprender a reagir a ela como uma coisa boa. Do mesmo jeito que reagimos à nossa. Quando temos dor, o que a gente faz? A gente grita, a gente pede ajuda, a gente toma um remédio. É a mesma coisa, quando o outro sente dor, vamos aprender a reagir, vai pra cima, vai ajudar, vai procurar um recurso, alguma coisa para ajudar. Aprender a reagir à necessidade do próximo, do mesmo jeito que reagimos às nossas necessidades. Porque quando você pega o dinheiro, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vou fazer aquilo que eu preciso fazer pra mim. Sim. Vou suprir as minhas necessidades e depois, com o que sobrar, eu vou ajudar o próximo. É sempre assim. E às vezes a sua necessidade não chega nem perto da necessidade do outro. Ou seja, eu tenho 10 balas, só que eu estou com fome. Eu tenho 5 pessoas. Se eu der 2 balas para cada um, todo mundo vai ficar feliz. E vai ter 2 balas e vai ser justo. Agora, se eu der 1 bala para cada um, eu vou ficar com 6. Ah, não, mas é justo, porque fui eu que ganhei a bala é minha. Então, primeiro eu vou matar a minha fome e o com o que sobrar eu divido pro resto. Porque fui eu que ganhei. Ah, foi você que ganhou a... Você não ganhou a bala, você ganhou a obrigação, o direito, o teste de dividir de forma justa. A oportunidade de evoluir. Então você não ganhou o dinheiro, você ganhou a missão de trabalhar de forma justa com esse dinheiro. Abraçando o maior número de pessoas que você puder. Então nós temos 5, vamos dar 1 bala para cada um, ainda ficar com 5, porque quem sabe daqui para frente a gente pode ajudar mais 5 pessoas com balas. Então nós temos que parar com essa sensação de que, o farinha é pouca, meu pirão primeiro. Esse ditado é super antigo e é verdade. Na hora que a pessoa ganha um montante de dinheiro, a primeira coisa que ela pensa é nas próprias necessidades. Aí eu vou suprir todas as minhas necessidades. E aí coisas que eram supérfluas acabam se tornando necessidade. Porque necessidade a gente sempre vai ter. A gente nunca vai estar satisfeito aqui. Nunca. A gente sempre vai querer algo mais e mais e mais e mais. E aí o que parecia muito vai parecer pouco. Por isso que muitas vezes a gente tem que se focar. Qual é o meu objetivo? Tá, o meu objetivo é evoluir como espírito. Certo. Mas nós temos necessidades do corpo. A gente tem que comer, a gente tem que se vestir, a gente tem que sobreviver. A gente precisa do dinheiro para sobreviver. E não só para sobreviver, para viver de uma forma mais confortável. Porém, o que eu preciso de verdade para isso? É colocar a mão na consciência. Eu preciso de uma casa luxuosa com 5 quartos? Eu preciso de um carro 0 na garagem? Sendo que um carro mais velho pode fazer a mesma coisa e pode me sobrar dinheiro? Sendo que uma casa menor pode me fazer a mesma coisa e sobrar mais dinheiro? Será que eu preciso trocar o meu celular todo ano? Será que eu preciso gastar dinheiro com tanta bobagem? Será que se eu não diminuísse um pouco esse consumo de coisas que eu julgo ser necessárias, eu não teria mais condições de fazer mais ao próximo?
E eu não estou falando de dar dinheiro ao próximo, porque já foi falado em outro evangelho que dar dinheiro não resolve o problema. Sim. Mas você poder criar algo com esse dinheiro que possa ajudar outras pessoas. Porque quando Deus te dá a riqueza para que você possa distribuir de forma igual, não é no sentido de ele te deu R$1.000, você pega 10 pessoas e dá R$100 para cada uma, não é isso. Mas ele te deu R$1.000, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um projeto pequenininho que vai ajudar. Eu vou lá, eu compro 100 cestas básicas. Não, lógico que não vai dar tudo isso, mas vamos supor umas 10 cestas básicas e distribuo para 10 famílias. Principalmente nesse momento em que a gente está passando de pandemia e tudo. Poxa, eu tô aqui, sobrou R$1.000. Não, eu vou guardar porque eu quero trocar de carro. Ou eu vou pegar esses R$1.000 e vou tentar ajudar alguém que esteja necessitado. Ou vou guardar para fazer um projeto que eu possa ajudar mais pessoas. Então é isso que ele quer dizer. O dinheiro, ele não foi inventado para que a gente possa luxar, comprar iate, ir pro Havaí, tirar férias. Não é para isso que o dinheiro foi feito. O dinheiro foi feito para que a gente possa progredir, para que possa haver evolução, para que a gente possa se aprimorar a cada dia mais, com tecnologia e tudo, que são coisas essenciais. Sim. É necessário, Deus aprova isso. O que Deus não aprova é que pessoas achem que mereçam mais do que outras. Por que eu mereço ter uma casa com água encanada e esgoto, sendo que tem um monte de gente que não tem isso? Por que eu mereço morar numa casa que tem luz elétrica, sendo que tem gente que não tem isso? Vamos um pouco mais longe. Se os governantes não roubassem tanto, não existiria no Brasil ainda lugares onde não tem saneamento básico. Não existiriam mais casas que não têm luz elétrica. Porque hoje em dia isso é um absurdo. Então é isso, essas pessoas foram colocadas no poder da administração do dinheiro público, foram colocadas numa posição de terem mais recursos exatamente para isso, para verificar as necessidades e ajudar. Isso não é só uma questão política, isso é uma questão moral, é uma questão religiosa. Porque em todos os lugares precisam ter aqueles que cuidam da administração. Então é isso, do mesmo jeito que a gente pode olhar pro vizinho e ver que ele tá precisando de um pacote de arroz e ajudar, quanto maior é o seu cargo, maior é a sua responsabilidade. Então é um absurdo a gente viver num país onde coisas básicas ainda não são acessíveis a todas as pessoas. Que tem dinheiro para isso, só que a ganância das pessoas faz com que isso não seja possível. Então a gente tem que entender que o dinheiro não é nosso, ele está com a gente para que seja feito o melhor dele, para que a gente possa fazer o uso dele da melhor forma possível para abranger o maior número de pessoas. Então não é, eu sou melhor, eu fui merecedora, se Deus me deu fortuna aqui porque eu mereci e você não. Não é isso. Se Deus te deu fortuna hoje, é para que você prove para Ele que você tem capacidade de merecê-la e de fazer o melhor com ela. Isso não te torna melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, a sua chance de se dar mal é muito maior. Do mesmo jeito que, eu não sou pobre porque Deus me ama menos, eu sou pobre porque Deus está provando para mim. Ele está me dando a chance de provar para mim mesma que eu consigo. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os obstáculos, eu consigo. Então tudo são oportunidades.
E Deus não precisa que a gente prove nada para Ele. Isso não são provas para Ele. Ele conhece o nosso íntimo, Ele sabe quem a gente é. Isso é uma forma de provar para a gente mesmo que somos capazes e merecedores. Então, se hoje você é rico, dê graças a Deus pela oportunidade e faça o melhor com ela. Prove para Ele que você é digno deste momento em que Ele te cedeu essa fortuna. Prove para si mesmo que você é capaz de fazer o melhor com isso. E se você é pobre, prove para si mesmo que você é capaz de lidar com essa situação e sobreviver a ela e mostrar para si mesmo que você é capaz de ter paciência, de aguentar, de perseverar, de ir até o fim. E de ajudar o próximo também, porque o rico pode ajudar com dinheiro, mas o pobre também pode ajudar com palavras, com atitudes, estendendo uma mão, distribuindo a palavra de Deus. São formas diferentes de trabalhar em prol da mesma coisa. Evoluir e ter caridade com o próximo. E como já foi falado em outros evangelhos, a caridade não tem nada a ver com dinheiro. Então não importa se você é rico ou se você é pobre, ambos podem fazer a caridade. Então o dinheiro não significa que alguém é mais ou que alguém é menos. São provas diferentes, são instrumentos usados como prova. Do mesmo jeito que as doenças são, as enfermidades, as deficiências físicas, mentais, tudo isso são ferramentas usadas por Deus para que nós possamos passar por certas dificuldades e provar para nós mesmos que somos capazes de superá-las. Então não é só o dinheiro, mas o dinheiro hoje em dia ainda é a maior delas, porque é muito forte. O dinheiro é um extremo desviador de caráter. É uma arma, né, na verdade. É incrível como pessoas boas são desviadas por causa do dinheiro. É automático. Se corrompe. É automático. Você pega uma pessoa de bem, que tá pregando a palavra de Deus. Na hora que você pergunta pra ela, se você ganhasse na loteria, o que você faria? 90% das pessoas, a primeira coisa que vai falar é algo pra elas. Não é que isso seja errado, você tem que usufruir do dinheiro. É um direito seu. Só que você não pode fazer isso em pró de tirar da outra pessoa. É repartir em partes iguais. Isso não significa que você tem que tirar tudo que você tem para dar para outra pessoa. Não! Sim. Mas você poder distribuir de forma igual. Você não tem que ficar sem. Tem que estar todo mundo ali no mesmo nível. Então você tem que usufruir também do que você tem. É um direito seu adquirido. Só que não tirando da boca de ninguém. Porque isso pode trazer um prazer para você agora. Eu comi 6 balas e deixei as outras pessoas só com uma. Só que pode ter certeza que isso vai gerar uma consequência. E não é só uma dor de barriga que com certeza você vai ter. Mas são outras coisas. Porque uma hora você vai precisar. E alguém vai te negar. Lembrando, como eu quero falar sempre em todos os evangelhos, tudo que se planta, colhe. Então, cuidado com o que você está plantando. Porque quanto mais terra e mais semente você tiver, maior é a sua responsabilidade. Porque se esse dinheiro é o dinheiro de todos e ele foi dado para você, cabe a você a responsabilidade de cuidar de todos. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então pense antes de falar, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Porque quanto maior o dinheiro, maior a responsabilidade. Quanto maior o dom, maior a responsabilidade. Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. E a gente tem que ter consciência disso.
Deus não faz nada em vão. Se Ele deu para você é porque você está preparado, mas isso não significa que você não vá se desviar no meio do caminho. E às vezes a pessoa passou em várias encarnações sendo pobre, fez tudo certinho, se mostrou uma pessoa assim perfeita, entre aspas. Aí Deus dá não, você escolhe, porque a gente escolhe tudo que a gente passa. Você escolhe ir para a última prova, que é ser rico. E aí quando vem, estraga tudo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. Será que eu estou preparado? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Antes de pedir qualquer coisa para Deus. Eu estou preparado? Porque às vezes você não tá. Mas Deus é tão bom e Ele não quer ver você sofrendo que Ele manda para você. Mas você não tá preparado, você estraga tudo. E a culpa não é dele. Então, em vez da gente pedir para Deus, eu quero dinheiro, eu quero amor, eu quero isso, eu quero aquilo, peça para Ele, me prepare, Senhor, para tudo aquilo que eu tenho o direito de receber. Porque o que for para ser seu vai chegar até você. Nessa vida, na outra, hoje, amanhã, vai chegar. Só que não adianta nada chegar e você não está preparado para receber. Então se prepare, peça para Deus te ajudar a estar preparado para quando essas coisas chegarem até você. Porque eu acho que pior do que não ter é ter e não saber o que fazer. É ter e não estar preparado. É ter e estragar tudo. Então, vamos pedir para Deus nos preparar para tudo aquilo que for justo e que for nosso. Para tudo aquilo que a gente mereça receber. Senhor, me dê forças. Me prepara para que eu possa estar pronto para receber tudo que eu tenho para receber, de bom e de ruim. E aquilo que eu ainda não estiver pronto para receber, que o Senhor me dê paciência, perseverança para esperar. E me prepara, porque quanto mais eu tiver preparado, melhor para mim. Então nós chegamos à conclusão de que o dinheiro é um instrumento que Deus manda para que a gente possa cumprir as nossas missões, cada um no seu tempo e no seu jeito, tanto o excesso dele quanto a falta. E que a gente tem que ter consciência de que nada acontece por engano, nada é em vão. E vamos tentar aproveitar o momento que nós estamos hoje da melhor forma possível, seja com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Vamos aproveitar a oportunidade de hoje, que está nas nossas mãos hoje. Vamos encerrar o evangelho de hoje. Quero agradecer a presença de todos, os nossos mentores espirituais que nos guardaram durante toda a semana. Convidá-los para a semana que vem, no mesmo horário, estarmos aqui reunidos para falar mais uma vez sobre a palavra de Deus, para que possamos aprender um pouco mais e evoluirmos um pouco mais. Que o nosso Senhor Jesus toque os nossos corações, para que essas palavras entrem e fiquem guardadas dentro do nosso ser, para que possamos sempre ir em busca delas quando necessitarmos. Que Deus abençoe a nossa semana, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Que essas bênçãos se estendam por toda a nossa família, os nossos bichinhos de estimação, os nossos vizinhos, a nossa rua, bairro, cidade, estado, país e planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.